Uma verdade universalmente reconhecida era que uma alfa fêmea com pouca fortuna deveria, por certo, estar em busca de um consorte. Que os céus nos ajudem. Mas essa crença era tão arraigada nas mentes de cada metamorfo, de cada alcateia, que automaticamente se considerava tal alfa a propriedade legítima de algum lobo macho ou outro. Isso não me desce, pensava Lyra, mas sempre foi assim. O conselho dos anciãos se reuniu. Anunciou o ancião Valérios, seu rosto enrugado, ilegível sob a luz bruxuleante das tochas. E temos excelentes notícias, Alfa. Cael Montemor concordou generosamente em se tornar seu consorte. Lyra Wilder ergueu uma única sobrancelha. Estou impressionada com sua caridade, disse ela, sem rodeios. Pensar que um beta estaria disposto a acasalar com uma alfa. Os sacrifícios que ele faz. O sarcasmo passou ao largo da cabeça do ancião Valérios. Aconselhamos veementemente que aceite a oferta dele. Isso satisfaria os requisitos de sucessão, muito antes do seu prazo. E Cael Montemor não é um beta comum. Ele serve diretamente sob o Lorde Theron. Lyra levou uma mão dramaticamente ao coração. Bem, se ele é o beta de Lorde Theron, isso muda tudo. Deveria. O ancião Valérios respondeu, abrupto. A Alcateia Westwood controla metade do território oriental. A proteção dele sozinha asseguraria suas fronteiras por gerações. Lyra tamborilou os dedos no apoio de braço da sua cadeira de madeira, a mandíbula tensa. Ela tinha 3 meses para encontrar um consorte ou perder tudo que sua família havia construído ao longo de gerações. Certo, disse ela por fim. Envie a mensagem a este generoso beta. Aceito sua proposta. Ao sair da Câmara do Conselho, ela caminhou com passos medidos e a espinha reta. Somente quando estava sozinha, permitiu-se um lampejo de fúria silenciosa. É sempre o mesmo. Alfas machos escolhem consortes por poder ou prazer. Alfas fêmeas, elas acasalam para sobreviver. Ela era a loba mais dominante de sua alcateia, uma alfa por sangue e direito. Contudo, ali estava ela, trocada como gado reprodutor para garantir o que deveria ser dela. O cristal da taça estilhaçou-se no rosto de Cael, arrancando suspiros da multidão de metamorfos, reunidos no salão nobre da fortificação de Lorde Theron. Por um segundo, observando o líquido caro escorrer por sua expressão presunçosa, Lyra sentiu um lampejo de satisfação, pois ele merecia. Momentos antes, ele havia anunciado orgulhosamente sua intenção de manter sua amante, não apenas em particular, mas diante de toda uma audiência de nobreza metamorfa. E na frente de Lyra, sua prometida. Muitos alfas têm amantes em arranjos como os nossos, ele dissera, a voz carregada de condescendência. Certamente você não é ingênua o suficiente para pensar. Então eu também posso ter amantes? Lyra o havia interrompido. Ao redor deles, as conversas haviam morrido, a audição aguçada dos metamorfos captando cada palavra. Claro que não, Cael zombou, seu rosto endurecendo. Não quero criar um filho bastardo. Ele lançou um olhar cúmplice aos homens próximos, que riram em resposta. Então, sorrindo, pediu a Lyra que lhe trouxesse uma bebida. E ela, claro, jogou-a em seu rosto. Agora, ela girou nos calcanhares
e se afastou, ignorando a indignação balbuciada dele. Sua decisão estava tomada. Ela não se acasalará com Kyle. As poucas alcateias restantes, interessadas em uma aliança, eram ainda piores. 3 meses de busca a haviam levado a este beta arrogante de uma das famílias mais ricas daquelas terras. Um homem que claramente queria controle sobre sua alcateia, e não sobre ela. Na nobreza dos lobos, os alfas governam. Eles são os mais fortes e dominantes, protegendo suas alcateias com força bruta e metamorfoses poderosas. Alfas fêmeas como Lyra são raras e inconvenientes para a tradição, razão pela qual seu conselho insistia para que ela tomasse um consorte para legitimar sua liderança. A tradição exigia que alfas fêmeas não acasaladas garantissem um consorte em 6 meses ou enfrentariam um desafio de sucessão. E seu tempo estava se esgotando. Lyra abriu caminho pela multidão, seus pensamentos em espiral. O conselho se revoltaria. A alcateia precisava de recursos que não conseguiria sozinha. Ela avistou um conjunto de portas de vidro que levavam a uma varanda e se dirigiu a elas. Com os olhos fixos na saída, ela não viu a mudança na multidão ou a forma como as pessoas se afastavam com deferência. Ela não notou a figura alta contornando a esquina até que fosse tarde demais. Eles colidiram. Frieza molhada encharcou seu peito, enquanto um carmesim florescia na seda cinza de seu vestido. Merda, Lyra murmurou, encarando a mancha. O aroma forte de vinho tinto atingiu seu nariz, misturando-se com um cheiro distintamente masculino. Sinto muito pelo seu vestido. Veio uma voz suave e profunda. Embora, para ser sincero, eu ache que ficou melhor assim. Lyra ergueu a cabeça, a fúria crescendo. Ah, cale a boca, ela retrucou. O mínimo que você poderia fazer é pedir desculpas. Sua raiva vacilou quando ela encontrou os olhos dele. Olhos tão intensamente azuis que pareciam quase sobrenaturais. Eu pedi, ele respondeu, um sorriso curvo em sua boca. Ou você não se lembra? Ele era bonito, do jeito que homens como ele sempre são. Maçãs do rosto proeminentes, cabelo escuro e um olhar que dizia que ele se safava de tudo. Ela achava que o tinha visto antes, mas não conseguia se lembrar. Distraída demais com o quão irritante ele estava sendo. Eu me lembro de você sendo um idiota, Lyra rosnou. Isso só pareceu diverti-lo. Seu sorriso se aprofundou. Alguém está tendo uma noite ruim? O que me denunciou? Lyra retrucou. Poderia ser o vinho tinto em que estou coberta? Não é qualquer vinho tinto, o homem explicou. É um tinto raro do Vale das Sombras, da colheita do solstício de inverno de outrora. Lyra fez uma careta. Exatamente quando Kael apareceu, o rosto manchado de raiva. Lyra, pare de fazer uma cena, ele sibilou, inclinando a cabeça para o homem de cabelos escuros. Peça desculpas ao meu alfa agora mesmo. Ele se moveu para agarrar o braço de Lyra, mas ela se esquivou. Não me diga o que fazer, ela sibilou. E então ela congelou, porque, enquanto as palavras de Kael ecoavam em sua mente, ela percebeu por que aquele homem de cabelos escuros parecia tão familiar. Por que a multidão havia se afastado para ele antes, e por que havia deferência no tom de Kael agora, enquanto ele se dirigia a ele. O alfa de Kael era Lord Theron, um homem que adquiria território como colecionava relógios.
cuja assinatura em um tratado poderia fazer ou desfazer 1000 guerras, cuja fortuna familiar obscena poderia garantir o futuro de sua própria alcateia por décadas, e a quem Lyra acabara de chamar de idiota. Kael empalideceu, virando-se para seu companheiro. Peço desculpas, Alfa, ele disse, curvando a cabeça. Minha futura aluna pode ser um tanto. Não sou sua futura aluna. Lyra retrucou, e o noivado está desfeito. Ela sentiu olhares se fixando neles de todas as direções, o julgamento e a curiosidade subindo no ar. Você não pode romper este noivado por causa da minha amante. Kael agarrou seu pulso. Você perderá sua posição sem mim, Lyra. E você perderá essa mão se não me soltar, ela respondeu, fazendo Kael rosnar. Sua alcateia sofrerá por seu orgulho. Ele começou. Em um movimento rápido, Lyra torceu o pulso dele para trás, forçando-o a soltá-la, enquanto Lord Theron inclinou a cabeça, os olhos brilhando com diversão. Engraçado que você fale do orgulho dela, Kael, ele disse. Quando você parece ter esquecido o seu em algum lugar, no leito da sua amante, talvez? O rosto de Kael passou de vermelho a roxo. Alfa, com todo respeito. Então você admite que ela merece algum respeito, então? Lord Theron interveio suavemente, apontando para Lyra. Bom, porque ela é Alfa aqui, não você. Ele deu um gole despreocupado em sua nova taça de vinho, examinando Kael por cima da borda. Prefiro perder minha posição a passar mais um minuto fingindo que você vale o ar que respira, Kael. Lyra lhe disse, soltando o pulso dele. Ela sentiu o peso de cada olhar na sala. Sua vitória momentânea, vazia, enquanto a realidade de sua situação afundava. Ela acabara de torpedear sua última chance de uma aliança e fez um espetáculo de si mesma na frente do Alfa mais poderoso do continente, tudo no mesmo minuto. Talvez ela realmente não merecesse ser uma Alfa. Ela deveria ser mais esperta que isso. Aonde vai com tanta pressa? Uma voz chamou atrás dela. Ela se virou para encontrar Lord Theron seguindo-a, aquele sorriso irritante ainda brincando em seus lábios. Para casa, Lyra disse, ríspida. Agora se me dá licença. Por que tão cedo? Lord Theron a interrompeu, parecendo genuinamente confuso. A festa está apenas começando. Ninguém nunca sai das minhas festas tão cedo. Caso você não tenha notado, Lyra respondeu revirando os olhos. Eu acabei de romper meu noivado com o único consorte em potencial que meu conselho conseguiu encontrar para mim. Ah, sim. Derek assentiu, depois franziu a testa. Então, ele acrescentou, parecendo confuso. Agora você não encontrará outro consorte a tempo. Lyra lhe lançou um olhar fulminante. Vou perder minha alcateia em questão de semanas. E além disso, meu vestido está arruinado. Oh, não seja tão dramática. Lord Theron interrompeu com um aceno de mão. Eu ajudarei. Lyra estreitou os olhos. Como assim? Simples, ele respondeu. Você precisa de um vestido novo. Eu lhe arranjarei um. E você precisa de um novo consorte. Eu também lhe arranjarei um desses. Lyra revirou os olhos. Mesmo? Você me ajudará a encontrar um consorte? Claro. Já tenho o perfeito em mente. Lyra olhou ao redor da sala. Quem? Ela disse, cruzando os braços. O sorriso de Lord Theron se alargou para algo quase predatório. Eu, ele declarou enquanto seus olhos azuis se fixavam nos dela.
A perplexidade de Lyra roçou a incredulidade. Ele tinha acabado de propor casamento. Não um arranjo comum, mas um casamento de conveniência. Ali, no meio de um salão cheio de olhares curiosos. Depois de ela ter chamado o homem mais poderoso do território de idiota. Os olhos azuis de Lord Theron, antes predadores, agora brilhavam com uma mistura de divertimento e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. O silêncio da multidão pairava, pesado, a melodia dos violinos silenciada, os cochichos abafados pela audição aguçada dos metamorfos. Lyra sentiu o calor de seu rosto, o cheiro de vinho ainda persistente em seu vestido manchado, o lembrete desagradável de seu espetáculo anterior. Você está me propondo? Lyra conseguiu, a voz mais rouca do que pretendia. Ela avaliou a expressão de Theron, procurando o traço de uma piada, de uma zombaria, mas seus olhos permaneceram firmes, um sorriso enigmático nos lábios. Isso não é um jogo, Alfa Lyra. Ele respondeu, a voz profunda e séria, cortando o burburinho que começava a ressurgir na multidão. É uma solução, para você e para mim. Lyra tentou processar suas palavras. Sua mente girava com a impossibilidade da situação. Lord Theron, o Alfa que controlava metade do território oriental, o homem cuja riqueza era lendária, cuja palavra era lei, queria acasalar-se com ela, a alfa de uma alcateia em declínio, endividada e desesperada. Por que ele faria algo assim? Nem tudo que reluz é ouro, ela pensou, mas a tentação era inegável. Uma aliança com a alcateia Westwood não era apenas a segurança, era a salvação. Era a única coisa que poderia, de fato, salvar sua alcateia da ruína. No entanto, a ideia de se unir a um homem que ela mal conhecia, um homem tão arrogante quanto charmoso, era amedrontadora. E qual seria a sua vantagem em tudo isso? Lyra perguntou, o tom carregado de desconfiança, ignorando os olhares atônitos dos presentes. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Lord Theron soltou uma risada baixa, o som grave e melodioso. Direta ao ponto. Gosto disso. Preciso de um assento no Conselho Nacional dos Lobos. Eles votam em um mês para substituir o ancião Valérius, que, devo dizer, passou um tanto repentinamente. Ele fez uma pausa, os olhos azuis faiscando. Minha reputação de bom vivant me precede. Eles me rejeitaram 3 vezes. Dizem que não sou sério o suficiente. Lyra observou, a mente traçando as linhas invisíveis da intriga. Acoplar-me a uma alfa respeitável como você mostraria que estou pronto para responsabilidades. Ele fez um gesto expansivo com a mão, como se tudo fosse perfeitamente lógico. A explicação dele parecia plausível, mas Lyra sentiu uma pontada de incerteza. Havia algo mais. Ela sentia a energia dele, uma corrente subjacente de urgência que ele tentava esconder com sua atitude despreocupada. Era como se houvesse uma porta bem fechada em sua mente, bloqueando as emoções mais profundas. Ela não conseguia desvendar o que realmente se passava em sua alma, mas a sensação de que havia mais na história era forte. Então, é um acordo de negócios, Lyra concluiu, cruzando os braços, a postura desafiadora. O cheiro adocicado de incenso de pinho do salão se misturava ao aroma de suor nervoso dela e ao cheiro inconfundível de Theron. Cedro, fumaça e algo mais profundo, selvagem. Precisamente, Lord Theron confirmou, seu sorriso se alargando. Você precisa de um consorte.
Eu preciso de um consorte. Ambos estamos com pressa e nenhum de nós quer realmente se casar para a eternidade, não é? Ele se inclinou ligeiramente. A voz um sussurro conspiratório que apenas ela podia ouvir, apesar da proximidade dos outros. Minha proposta é a seguinte. Nos acasalaremos por 1 ano. Eu consigo o meu assento no conselho e você garante a legitimidade e a proteção da sua alcateia. Depois de 1 ano, dissolvemos o laço, cada um com seu cada qual. Liara se abriu ligeiramente. Um arranjo de negócios era uma coisa, mas um acasalamento temporário? Quem fazia isso? A ideia parecia quase absurda, uma afronta à própria natureza de sua espécie. Um laço de acasalamento era sagrado, algo que, uma vez formado, era difícil, se não impossível, de quebrar sem consequências terríveis. Os anciãos contavam histórias de metamorfos que enlouqueciam, suas mentes e corpos dilacerados pela separação de um laço verdadeiro. Você é louco, ela disse, genuinamente chocada. Mas pode funcionar. A admissão arrancou-lhe um suspiro. Ela se virou, tentando se afastar da intensidade dele e da multidão, que ainda observava, embora alguns já estivessem retomando suas conversas em tons mais baixos. Lyra sentiu o tecido de seu vestido roçar em suas pernas, um lembrete do caos que havia sido sua noite. E se minha alcateia quiser que eu encontre outro consorte depois que nos separarmos? Ela perguntou, a voz quase inaudível, mas Lord Theron a ouviu. Não o farão, ele respondeu com surpreendente seriedade. E Lyra sentiu uma pontada de sinceridade em sua voz. Se fizermos isso, poderemos nos divorciar como um casal depois de 1 ano, mas sua alcateia permanecerá sob minha proteção para sempre. Lyra franziu a testa. Aquilo era excessivamente generoso. Demais, na verdade. O que ele estava escondendo? Ela sentia que tinha muito mais a ganhar do que ele, e isso a deixava desconfortável. Entrar para o conselho era importante, sim, mas o suficiente para prometer proteção permanente à sua alcateia parecia bom demais para ser verdade. O aroma de madeira polida e cera de abelha do salão parecia sufocar Lyra. Ela olhou para os convidados, para suas joias cintilantes e roupas caras, sentindo-se uma fraude em seu vestido manchado. Sua situação era desesperadora, mas isso era um salto no escuro. Então, temos um acordo? Lord Theron perguntou, a voz interrompendo seus pensamentos. Ele estendeu a mão, sua palma aberta e convidativa. Os olhos azuis encontraram os dela. Lyra hesitou por um longo momento. Era uma aposta arriscada, uma jogada ousada que poderia salvá-los ou condená-los. Ela pensou na sua alcateia, nos rostos preocupados de seus anciãos, na ameaça de sucessão. Ela tinha que fazer isso. Com um nó na garganta, Lyra colocou a palma da mão na dele. Temos um acordo, ela respondeu, sentindo o calor da mão dele envolver a sua. Mal sabia ela que, ao fazer isso, ela estava abraçando um destino que transcenderia qualquer contrato, qualquer arranjo de negócios, e que as complicações estavam apenas começando. O grande dia chegou como uma sombra, pairando sobre Lyra com uma mistura de apreensão e alívio. Nos dias que se seguiram àquela noite turbulenta no salão, Lord Theron agira como um furacão encantador, arrastando-a para um turbilhão de preparativos. Noivos arranjados, com certeza, mas nenhum deles tão rápido, tão extravagante
Um contrato foi redigido pelos escribas de Theron e assinado por Lyra com a mão trêmula, oficializando um acordo que desafiava a própria essência dos laços de acasalamento. As estalagens ao redor da fortificação fervilhavam com a chegada de nobres e metamorfos de todo o território oriental, convocados para testemunhar a união que selaria uma aliança de proporções históricas. Lyra mal conseguia respirar sob o peso das expectativas, do vestido de seda pesada e da coroa de prata que a adornava. Era muito mais areia para o caminhão dela do que jamais imaginou. No altar, os raios do sol poente filtravam-se pelos vitrais da capela da fortificação, pintando o chão de pedra com cores vibrantes. O aroma de lírios e incenso minguava, substituído por um silêncio carregado. Lyra, com o coração batendo descompassadamente, sentia o peso de cada olhar. A seu lado, Lord Theron parecia a imagem da confiança e do carisma, um sorriso irônico brincando em seus lábios enquanto ele esperava. Seus olhos azuis encontraram os dela, uma profundidade que fez a alfa Lyra hesitar. Ele lhe estendeu a mão, e como combinado, ela a pegou. Seus dedos envoltos em luvas eram quentes e firmes. O oficiante começou as palavras de um ritual antigo, entrelaçando votos de união, proteção e lealdade. Mas Lyra sentia a ironia amarga de cada palavra, sabendo que tudo aquilo era apenas um elaborado teatro. A tensão alcançou seu ápice quando chegou a hora da mordida de reivindicação, o momento crucial para selar o laço. O oficiante os instruiu a avançar, e Lyra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ali, diante dos olhos de todos, eles formariam um laço, uma conexão que, para sua espécie, era inquebrável. Theron murmurou: "Quer que eu vá primeiro, minha alfa?" Ela assentiu, uma ânsia primária de experimentar a mordida, de sentir o que aquilo realmente significava, superando sua racionalidade. Ele se aproximou, o calor de seu corpo invadindo o espaço. Uma mão repousou em seu quadril. A outra acariciou a nuca dela. A boca dele roçou seu pescoço, gentil, reverente. "Lyra", ele sussurrou, e então seus dentes afundaram. Uma dor aguda e brilhante rompeu, fazendo-o arfar, mas a dor derreteu-se rapidamente, transformando-se em calor dourado e líquido. O laço acendeu-se. Lyra sentiu tudo, o gosto do próprio sangue na língua dele, a onda de calor correndo por seu corpo, a forma como o controle dele vacilou, enquanto o laço se enraizava. Seus joelhos cederam. Um gemido involuntário escapou de seus lábios, e suas mãos se agarraram aos braços dele para se equilibrar. Dominada pelo cheiro dele, agora viciante, ansiado, a boca dele permaneceu, a língua lambendo a ferida em golpes lentos e deliberados. Era para acalmar, mas queimava, terno e cru. Ela se arqueou contra ele, sem conseguir se impedir, e seus dedos se entrelaçaram nos cabelos dele, querendo afastá-lo, mas em vez disso, o mantiveram ali. O laço se apertou, ancorando-a a ele, como se fosse completamente reivindicada. Quando ele finalmente se afastou, as pupilas dele estavam dilatadas, os lábios úmidos com o sangue dela. Deveria perturbá-la. Não perturbou. Seduziu. Sua vez, ele sussurrou, a voz rouca. Lyra não hesitou. Ela avançou e afundou os dentes no pescoço dele.
Lord Teron rosnou. Um som animal, profundo e gutural. O corpo dele estremeceu, as mãos agarrando a cintura dela, enquanto o prazer irrompia de volta nela como um raio. Não havia mais fronteira entre eles. Apenas sensação compartilhada, urgente e infinita. O laço explodiu. Lyra arquejou, seu corpo inteiro se acendendo. Ela sentiu tudo o que ele era. Dor, contenção, desejo e, enterrada sob tudo, solidão. Um pulso final o travou no lugar, como um nó que se aperta. Estava feito. Parabéns, disse o oficiante, a voz contida. Que sua união seja abençoada. Deixo-os para completar o laço em particular. O clique suave da porta parecia final. O silêncio desceu, e com ele o calor. O ar espessou, sufocando. Lyra e Lord Teron se entreolharam. Algo puxava. Ela sentiu nos ossos. Fios invisíveis se apertaram, atraindo-a para ele. Eles haviam se aproximado sem perceber. Lord Teron engoliu em seco. Obrigado, ele disse, antes que ela pudesse responder. Ele tocou o ombro dela brevemente e forçou um sorriso, tenso, por demais brilhante. Bem, eu devo ir, ele disse levemente. Não quereríamos que este laço se aprofundasse demais, não é? E então ele se foi. Lyra piscou para ele, atordoada, sem fôlego, o corpo ainda zumbindo com o eco do que acabara de acontecer. O diabo mora nos detalhes, ela pensou. E o laço era um detalhe que ela havia subestimado terrivelmente. Isso não me desce. Não me desce de jeito nenhum. Na manhã seguinte, Lyra acordou desorientada, lutando para identificar o teto desconhecido acima dela. A luz do sol entrava pelas cortinas transparentes sobre lençóis de seda que definitivamente não eram dela. Ela sentiu pânico por um segundo. Então a memória a inundou. O casamento, a cerimônia de acasalamento, o laço. Respirou fundo, tentando se acalmar. Tudo bem. Era isso que ela queria. De acordo com o acordo, ela e Teron permaneceriam isolados em sua fortificação por 2 semanas, fingindo que seu laço era legítimo, enquanto ele se acalmava. Depois, poderiam retornar às suas vidas separadas, encontrando-se apenas quando necessário. 2 semanas, em uma prisão luxuosa, não deveriam ser tão insuportáveis. A cama era pecaminosamente confortável, o quarto mais espaçoso que sua sala de estar, e os braços que a seguravam eram surpreendentemente gentis. Lyra congelou. Braços. Ela se virou abruptamente para se encontrar cara a cara com Lord Teron adormecido. Suas feições suavizadas pelo sono. O braço dele estava casualmente repousado em sua cintura, segurando-a contra o peito como se tivessem dormido assim por anos. Lyra o encarou, incrédula, violentamente. Soltou-se do abraço dele, depois continuou a observá-lo em descrença. E então ela fez a única coisa sensata a fazer. Bateu no braço dele. Que diabos! Ela exclamou. Um olho azul se abriu, observando-a com irritação. O quê? Teron perguntou, a voz rouca de sono. Você está na minha cama, Lyra apontou, gesticulando descontroladamente para sua forma estirada. Ele se apoiou em um cotovelo, olhando ao redor com confusão. Bem,
Tecnicamente, ele disse, voltando a cair, ainda é minha cama. Afinal, esta é a minha casa. Lyra agarrou um travesseiro e o atingiu com ele. A satisfação correndo por ela, com o grunhido abafado dele. Somos casados. Ela o lembrou com uma doçura falsa. O que é seu é meu, querido. Theron se aninhou mais fundo no colchão. E o que é seu é meu, como esta cama. Boa noite. Impulsionada pela bendita, Lyra pulou da cama e abriu as cortinas, inundando o quarto com a luz brilhante da manhã. Agora você está sendo malvado, Theron murmurou, jogando um braço sobre os olhos. Por que você está aqui? Lyra exigiu. Não sei. Ele encolheu os ombros. Não consigo lembrar. As palavras eram desdenhosas, mas através do novo laço, Lyra sentiu uma corrente subterrânea rápida de genuína confusão e incerteza. Abaixo disso, ela sentiu uma dor atrás dos olhos que não era dela e uma náusea que fez seu próprio estômago apertar em simpatia. Você está de ressaca? Ela perguntou, perplexa. O que mais poderia ser? Metamorfos nunca ficam doentes. Os olhos de Theron se arregalaram. Claro que não, ele respondeu, soando genuinamente ofendido pela sugestão. Ele se sentou, estendendo a mão para o relógio na mesa de cabeceira, presumivelmente para verificar a hora. De repente, ele congelou, o alarme perfurando o laço deles como um choque elétrico. Lyra seguiu o olhar dele para a mão esquerda. Um corte profundo atravessava sua palma, raivoso, vermelho e cru. Ela se lembrou do sangue em sua própria mão após a cerimônia, de como a luva dele estava úmida com ele. Você machucou a mão de novo? Ela perguntou, confusa. A ferida não deveria ainda estar tão fresca. Entre a sua espécie, as feridas curavam em minutos, horas no máximo, para danos graves. O osso quebrado poderia levar um dia, mas um corte como este deveria ter cicatrizado em 1 hora. Theron, ela o incitou quando ele não respondeu, apenas encarando a própria mão em choque. Não funcionou, ele murmurou, amaldiçoando baixinho, tão baixo que ela quase não ouviu. Por um breve e desprotegido momento, um medo cru pulsou através do laço. Então, nada, como se uma porta tivesse sido abruptamente fechada entre eles. Lord Theren saltou para os pés, seus movimentos bruscos e descoordenados. O que está acontecendo? Lyra perguntou, completamente estupefata. Lord Theren a ignorou, cambaleando para fora da cama, ainda usando seu terno de casamento amassado do dia anterior. Lyra não pensou que era a hora certa para se zangar por ele ter mantido os sapatos. Aonde você vai? Ela o seguiu, apressando-se para alcançá-lo enquanto ele caminhava em direção à porta do quarto. Theron permaneceu em silêncio, acelerando o passo. Ele alcançou a porta, abriu-a com força. Então, para sua surpresa, bateu-a novamente com força suficiente para sacudir as dobradiças. Após uma pausa, ele a reabriu, olhando para o corredor com crescente frustração. Theron. Lyra insistiu. O que está acontecendo com... Quieta. Preciso me concentrar. Ele ordenou, seu tom tão autoritário que Lyra se assustou momentaneamente. Theron agarrou a maçaneta, fechou os olhos novamente em concentração e abriu a porta mais uma vez. Da posição de Lyra atrás dele,
Ela só conseguiu ver a reação dele, seus ombros relaxando, uma suave expiração de alívio. Perfeito, Theron murmurou para si mesmo. Antes que Lyra pudesse se aproximar para ver o que ele estava olhando, Theron atravessou a porta e a fechou atrás de si com um clique decisivo. Ei! Lyra exclamou, correndo para a frente. Ela agarrou a maçaneta, abriu a porta e encontrou apenas o mesmo corredor vazio de antes, estendendo-se em direção à grande escadaria no final. Nenhum sinal de Lord Theron. Lyra saiu, olhando para os dois lados do corredor. Theron? Ela chamou, sua voz ecoando nos pisos de mármore e nos tetos altos. Nada. Ela voltou para o quarto e verificou o banheiro adjacente, o closet, até olhou debaixo da cama. Seu novo consorte havia desaparecido completamente. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E agora Lyra desconfiava de tudo. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. O relógio da torre do salão soava às 11 badaladas, quando Lyra despertou para uma verdade gelada. Theron não estava ali. Aquele furacão encantador havia desaparecido, e não por capricho. Aquele corte em sua palma, as palavras truncadas de Theron sobre a ressaca, a frustração em seus olhos quando a porta do quarto não o levava aonde queria. O diabo mora nos detalhes, e Lyra sentiu que havia perdido um pedaço crucial da história. Ryder, o alfa da alcateia de Montemor e um dos poucos a demonstrar preocupação, apenas confirmou seus temores. Ninguém o viu desde a discussão com a amiga dele. Ele sussurrou, a voz carregada de preocupação. Ele tem agido de forma estranha há meses. O coração de Lyra saltou. Estranho, fraco, humanizando, a maldição. Era a única explicação. O aniversário de Theron era 00:30, e a maldição se concretizaria. Faltava menos de 1 hora. Preciso encontrá-lo, ela declarou, já se movendo em direção à saída, ignorando os olhares curiosos dos convidados e os alertas de Ryder. Não havia tempo para explicações, nem para dignidade. O ar frio da noite chicoteou seu rosto, enquanto descia os grandes degraus da fortificação, atirando os sapatos ornamentados para longe. Sua mente, antes focada em estratégias e acordos, agora se abria completamente ao laço que os unia. Antes ignorado, subestimado. Farron, ela pensou, derramando toda a sua angústia e determinação na chamada silenciosa. Onde você está? Por um longo e agoniante momento, nada. Então, como uma vela bruxuleando a vida, ela o sentiu. Dor, resignação e, por baixo de tudo, uma solidão desesperadora que apertou seu peito. Aguente firme, ela enviou através da conexão. Estou indo. Sem mais delongas, Lyra correu em direção à floresta densa que margeava a propriedade Westwood. Sob a cobertura das árvores, Lyra cedeu à transformação que pulsava sob sua pele. Seus ossos se moveram, músculos contraíram e expandiram, o pelo eriçando-se em seu corpo enquanto caía sob 4 patas. A mudança foi rápida, eficiente, a marca de uma alfa poderosa. Onde uma mulher de vestido azul estava momentos antes, uma loba cinzenta e esguia agora se sacudia, enquanto os restos de seu traje caíam.
Seus sentidos aguçaram instantaneamente, a floresta noturna se abrindo para ela de maneiras que nenhum humano poderia compreender. E ali estava, o cheiro de Theron, distinto e familiar, carregado pela brisa noturna. Ele passara por ali há pouco tempo, o rastro dele ainda fresco no chão da floresta. Lyra disparou, suas pernas poderosas devorando a distância. Como loba, ela podia cortar diretamente pela floresta, tomando rotas que nenhum carro seguiria. O laço entre eles a puxava para frente, como uma bússola apontando para o norte, ficando mais forte a cada milha. Ela correu mais rápido do que jamais havia corrido, o desespero lhe emprestando velocidade. Troncos de árvores passavam em um borrão, o luar salpicando entre os galhos para iluminar seu caminho. A floresta deu lugar a um terreno mais íngreme enquanto ela subia as colinas, mas ela não diminuiu. Aguente firme, Theron. Ela enviou através do laço. Estou indo. O tempo perdeu o significado enquanto corria, focada apenas em seguir o rastro dele. O cheiro ficou mais forte, mais fresco. Ela estava se aproximando. Finalmente, através de uma clareira nas árvores, ela avistou luzes, uma estrutura moderna empoleirada na beira de um penhasco. O portão de prata estava aberto. O carro de Theron, estacionado de forma desordenada na entrada circular. Lyra diminuiu o ritmo, aproximando-se da cabana com cautela. Pelas janelas, do chão ao teto, ela podia ver uma figura silhuetada contra a lareira. Theron, os ombros caídos em derrota. Ela voltou à forma humana na beira da floresta, a transformação deixando-a nua e tremendo no ar fresco da montanha. Por um momento, ela considerou suas opções. Então avançou sem hesitação. Algumas coisas importavam mais do que a dignidade. A porta da frente estava trancada. Bateu, o som ecoando na noite. Quando ninguém respondeu, ela recuou, a determinação endurecendo suas feições. Sem pensar duas vezes, ela bateu o pé contra a porta ao lado da fechadura. A madeira estilhaçou-se com um estalo satisfatório. Mais um chute poderoso e a porta se abriu, batendo contra a parede interna. A cabana estava quente, cheia do cheiro de uísque caro e o crepitar de uma lareira moribunda. Theron estava sentado no chão, encostado em um sofá de couro, um copo de cristal pendurado em seus dedos. Seu paletó do smoking estava jogado de lado, a gravata afrouxada, o cabelo desgrenhado. Você chegou tarde demais, ele disse sem se virar, claramente sentindo a presença dela, mesmo sem olhar. Acabou. Lyra olhou para o relógio ornamentado na lareira. 7 minutos depois da meia-noite. Seu coração afundou, enquanto a realização a invadia. Ela era tarde demais. A maldição havia se concretizado. Pegando um casaco na porta para se cobrir, Lyra se aproximou, seu pulso acelerando ao observar sua forma abatida. Theron, ela começou, o coração na garganta. Não. A voz dele era plana, vazia. Apenas não. Quando ele finalmente se virou para encará-la, Lyra prendeu a respiração. O azul vibrante de seus olhos parecia de alguma forma mais pálido. A graça predatória natural que sempre o definira abafada. Você deveria ir, ele continuou, voltando o olhar para o fogo. Não há mais nada para você aqui. Seu pulso esquerdo ainda estava inchado e roxo, aninhado protetoramente contra o peito. Isso não é verdade,
Lyra disse. Ela se ajoelhou ao lado dele, perto o suficiente para ver a tensão em suas feições, a escuridão sob seus olhos. Feron, olhe para mim. Ele olhou, relutantemente, e a dor crua em sua expressão fez o coração dela doer. Você é humano? Ela perguntou suavemente. Feron riu amargamente, levantando o pulso ferido. O que me denunciou? A derrota em sua voz a cortou. Vai ficar tudo bem, ela disse, estendendo a mão para dele. Eu vou te ajudar. Feron recuou bruscamente. A essa hora amanhã, alguém terá desafiado meu território. Eu vou perder, como eu não poderia. Nem consigo mais me transformar. Ele gesticulou vagamente ao redor. Minha alcateia, minha posição, tudo o que construí. E herdei. Foi-se. Então começaremos de novo, Lyra disse firmemente. Juntos. Os olhos de Teron se arregalaram em surpresa momentânea, antes de se estreitarem novamente. Não a nós, Lyra. Não mais. Do que você está falando? Estou te liberando do nosso laço, ele disse. O acordo é nulo. Você está livre para voltar para sua alcateia, encontrar um consorte adequado. A raiva irrompeu no peito de Lyra. Essa não é sua decisão a ser tomada. Sim, é. Peron pousou seu copo com um clique seco. Nosso arranjo era de negócios, lembra? Bem, não posso mais cumprir minha parte. Não posso proteger sua alcateia. Não é por isso que estou aqui. Lyra insistiu. Não é? Teron a desafiou. Você me escolheu por meus recursos. Agora, eu nem sequer poderia viver entre seu povo. Eu não me importo, Teron. Por favor, apenas me deixe ajudar. Eu conheço o nosso mundo, Lyra. A voz dele suavizou. Eu sei o que acontece com os fracos, e não vou arrastá-la comigo. Lyra o estudou por um longo momento, a compreensão invadindo-a. Isso não era apenas sobre o orgulho dele. Ele estava tentando protegê-la, poupá-la do que ele percebia como um fardo. Sem aviso, ela se inclinou e pressionou os lábios nos dele. Teron congelou sob seu toque, claramente pego de surpresa. Por um momento sem fôlego, nenhum dos dois se moveu. Então, como se não pudesse se conter, ele respondeu, sua mão boa subindo para acariciar o rosto dela com uma gentileza surpreendente. A conexão entre eles se acendeu. O laço deles, adormecido por semanas, de repente zumbindo com renovado vigor. Lyra despejou tudo o que sentia no beijo, tentando transmitir o que as palavras não conseguiram expressar. Quando finalmente se separaram, os olhos de Teron permaneceram fechados, sua respiração irregular. O que você está fazendo? Ele perguntou. A voz rouca. Eu escolho você, Lyra disse simplesmente. Humano ou lobo, poderoso ou não. Os olhos de Teron se arregalaram. Descrença em guerra com esperança em seu olhar. Não seja ridícula. Não, você está sendo ridículo, ela rebateu. Fiquei infeliz sem você, Teron. Tentei me convencer de que era apenas o laço, apenas biologia. Mas é mais do que isso. Sempre foi. Não, não é. Feron balançou a cabeça firmemente. Isso é apenas o laço falando. Você encontrará um consorte melhor. Eu não quero um consorte melhor. Lyra interrompeu. Eu quero você. Feron desviou o olhar, algo dilacerado em suas feições. Você não quer dizer isso, ele murmurou. Sim, eu quero. Ela respirou fundo, estendeu os dedos. Eu te amo, Teron. Não seu dinheiro, não seu poder. Você. Teron a encarou, claramente lutando para processar as palavras dela. Através do laço, ela sentiu suas emoções tumultuadas. Esperança, medo, desejo
e, sobretudo, um esmagador sentimento de indignidade. Não importa, ele disse finalmente, as palavras soando forçadas. Eu não mereço você, Lyra. Eu nunca mereci. Isso não é um não, Lyra observou, agarrando-se ao fato. Como você se sente? Você me ama, Theron? Ele desviou o olhar, incapaz de encontrá-la. Não importa, importa para mim. A mão de Lyra encontrou o queixo dele, virando gentilmente o rosto dele de volta para ela. Diga-me que você não me ama. Diga-me que você não quer isso. Se você conseguir fazer isso, eu irei embora agora mesmo e nunca mais olharei para trás. Theron abriu a boca, então a fechou novamente, o conflito evidente em sua expressão. Eu sabia, Lyra sussurrou. Agora calhe a boca e me beije. Por um momento, ela pensou que ele poderia recusar. Então algo se quebrou em sua expressão e ele avançou, capturando os lábios dela com os seus. Este beijo era diferente. Desesperado, faminto, como se ele estivesse tentando memorizar a sensação dela antes que ela desaparecesse. Quando se separaram, ambos sem fôlego, Theron encostou a testa na dela. Claro que eu te amo, ele admitiu, a voz embargada pela emoção. É precisamente por isso que tenho que te deixar ir. Você merecia o melhor quando eu tinha tudo a oferecer. E definitivamente merece o melhor agora que não tenho nada para dar. Não vou te prender em um laço inútil com o inútil. Lyra o silenciou com outro beijo, tentando despejar todo o seu amor, toda a sua certeza em sua conexão. O laço entre eles pulsou, aquecendo e fortalecendo a cada segundo que passava. De repente, Theron ofegou, recuando bruscamente. O quê? Lyra perguntou, alarmada. O que há de errado? Ele não estava olhando para ela, mas para o pulso ferido. Diante de seus olhos, o inchaço parecia estar diminuindo, o hematoma desvanecendo de um roxo raivoso para amarelo e depois para nada. Theron, ela o incitou, o coração disparado. Está cicatrizando, ele sussurrou, flexionando os dedos experimentalmente. Eu não entendo. Era para ser tarde demais. E se... Lyra sugeriu lentamente, pensando. Não é que não fosse possível depois que você fizesse 30. Apenas que você se tornaria humano aos 30. Então era melhor fazer isso antes. Theron não a deixou terminar. Ele capturou os lábios dela em um beijo tão intenso que lhe roubou o fôlego, seus braços envolvendo-a com uma força recém-descoberta. Você é louca, ele murmurou contra a boca dela. Completamente louca por me escolher apesar de tudo. Eu sei, Lyra concordou sorrindo contra os lábios dele. Mas alguém tinha que te amar o suficiente para quebrar essa maldição estúpida. Deus escreve certo por linhas tortas, não é? Theron riu, o som desimpedido e genuíno, de uma forma que ela nunca o ouvira antes. Sua testa repousava contra a dela, o laço entre eles gimbindo com uma satisfação que ela não sabia ser possível. Feliz aniversário, Theron! Lyra sussurrou, aninhando-se mais perto, enquanto o relógio passava bem da meia-noite para um novo dia. O melhor de todos, ele respondeu, seus braços seguros ao redor dela. Lá fora, a lua brilhava intensamente sobre as montanhas, banhando o mundo em luz prateada. Lá dentro, dois lobos que se encontraram contra todas as probabilidades descansavam nos braços um do outro. Seus futuros não mais atados por maldições ou contratos, mas pela magia mais antiga e poderosa de todas, o amor, livremente dado e livremente retribuído. O sol nascente banhou a cabana, transformando os vestígios da noite tempestuosa em um cenário de promessa.
Lyra acordou no calor do abraço de Theron, o laço entre eles agora uma corrente de puro contentamento, sem as antigas camadas de ansiedade ou medo. A palma da mão dele, antes ferida, estava impecável, e o azul de seus olhos, ao abrirem-se para ela, exibia uma vitalidade renovada. A maldição havia sido quebrada, não pela urgência do tempo ou pela frieza de um contrato, mas pela força inegável do amor verdadeiro. Deus escreve certo por linhas tortas, ela pensou, sorrindo para ele. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura de Theron e do amor recém-descoberto se espalhou como fogo selvagem. A princípio houve ceticismo e sussurros no grande conselho. O Malfa renomado, reduzido a quase humano, salvo por um amor impróprio. Quem diria, hein? Comentou Ryder, com um sorriso de alívio, ao encontrar Theron na fortificação semanas depois. Ele vira o Alfa, antes altivo e distante, agora com um brilho diferente nos olhos, uma genuína alegria que ele nunca exibira em sua vida de lobo. Cael Montemor, por sua vez, foi despojado de seu título de Beta e expulso da Alcateia Westwood. A fúria de Lord Theron, por sua traição e desprezo por Lyra, sendo um espetáculo raro. É muita areia para o caminhão dele, comentou Lyra a Flynn, quando soube. Seu irmão, aliviado, havia dito: eu sabia que você encontraria seu caminho, Lyra. Mas esse é um caminho que eu não esperava. A família de Cael tentou argumentar, mas a palavra de Theron, agora reforçada pelo testemunho do laço verdadeiro, era inquestionável. Com o assento no Conselho Nacional dos Lobos, Theron mostrou uma faceta que poucos conheciam. Não mais motivado por conveniência, mas por uma responsabilidade genuína. Ele defendeu não apenas os interesses de sua própria alcateia, mas também de outras, incluindo a de Lyra. A proteção prometida por 1 ano se tornou um compromisso para a vida toda. A aliança se solidificou, trazendo prosperidade e segurança para a Alcateia Wilder, que floresceu sob a nova liderança compartilhada. Lyra, por sua vez, não abriu mão de sua posição. Ela continuou a governar sua alcateia, com Theron como seu consorte, seu parceiro, sua rocha. A vida de Theron mudou radicalmente. O cinismo que antes o definia se suavizou. Ele ainda era o alfa poderoso, mas agora havia uma profundidade em sua liderança, uma empatia que vinha de ter conhecido a vulnerabilidade. Ele não se esquecia da sensação de quase perder tudo, da humilhação de se tornar fraco. Essa experiência o transformou, tornando-o um líder mais justo e um companheiro mais presente. As manhãs preguiçosas que ele e Lyra compartilhavam se tornaram o alicerce de seu reinado, momentos de quietude, antes que o peso de suas responsabilidades caísse sobre eles. Lyra não era mais a alfa desesperada, forçada a casar por sobrevivência. Ela era uma líder forte e amada, que escolheu seu companheiro por amor, não por obrigação. Ela ensinou Theron a valorizar a simplicidade, a confiar em algo mais do que contratos e poder. E ele, em troca, mostrou-lhe um mundo de possibilidades, onde a força não era apenas bruta, mas também encontrada na vulnerabilidade, na conexão. Seu romance, que começou como um acordo de negócios e uma maldição, tornou-se uma lenda. Uma história contada em sussurros e canções, de como um alfa bilionário e uma alfa em declínio encontraram o amor onde menos esperavam. De como o amor, em sua forma mais pura e altruísta,
podia quebrar as mais antigas maldições. Eles governaram juntos por muitas décadas, cada um complementando o outro, e provaram ao mundo que a verdadeira força de um alfa, seja macho ou fêmea, não estava na riqueza ou no domínio, mas na coragem de amar. O mundo gira, meu filho, e às vezes capota para o lugar certo. Fim. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.